Tem coisas em você que você já percebeu, mas escolhe ignorar. Sinais, padrões, comportamentos que, no fundo, você sabe que estão te travando. E o mais perigoso é que quanto mais você ignora, mais isso controla a sua vida. Porque chega um momento em que não é mais falta de consciência. É escolha. E talvez o que está te impedindo de evoluir não seja o que você não sabe, mas o que você já viu e continua fingindo que não existe. Porque ignorar a si mesma nem sempre parece um erro. Na maioria das vezes, parece conforto. Você percebe algo, mas deixa para depois. Sente que precisa mudar, mas continua fazendo igual. Reconhece padrões, mas se convence de que não é tão grave assim. E, aos poucos, isso vai se acumulando. Pequenas escolhas, pequenas concessões, pequenas mentiras para si mesma. Até que chega um ponto em que você começa a sentir que algo está errado. Mas não sabe exatamente o que. Porque, por fora, tudo parece sob controle. Mas por dentro, existe uma inquietação constante. Como se uma parte sua soubesse que você não está sendo totalmente verdadeira consigo mesma. E isso gera um conflito silencioso. Porque você sabe o que precisa mudar, mas continua evitando. E quanto mais você evita, mais isso cresce. Até começar a afetar tudo: suas decisões, seus relacionamentos, sua energia, a forma como você vive. E talvez, o que está te impedindo de evoluir hoje, não seja falta de clareza, mas falta de coragem, de olhar para dentro, e parar de ignorar o que já é evidente. O que você ignora em você, não desaparece, só ganha mais controle. Você já sabe o que precisa mudar, mas continua adiando. Uma das principais coisas que você precisa parar de ignorar, é o fato de que você já sabe o que precisa mudar. No fundo, você sabe. Sabe quais hábitos estão te travando. Sabe quais decisões você vem evitando. Sabe onde está se sabotando. Mas, mesmo assim, você adia. Diz que ainda não é o momento. Que depois você resolve. Que precisa pensar melhor. E isso até parece justificável. Mas existe um ponto importante aqui. Quanto mais você adia algo que já tem clareza, mais isso pesa. Porque deixa de ser falta de consciência, e passa a ser fuga. E essa fuga tem um preço. Ela mantém você no mesmo lugar, nos mesmos padrões, nos mesmos resultados. E o mais difícil é que, no fundo, você sabe. Sabe que não está avançando não por falta de capacidade, mas porque continua evitando aquilo que já deveria ter enfrentado. O problema não é não saber o que fazer, é continuar adiando o que você já sabe. Você ignora o que sente, e finge que está tudo bem. Outra coisa que você precisa parar de ignorar, é o que você sente. Aquela sensação estranha, aquela intuição, aquele incômodo que aparece, mas você tenta calar. Você percebe quando algo não está certo. Percebe quando uma situação te desgasta. Percebe quando uma pessoa não te faz bem. Mas, ao invés de encarar, você minimiza. Diz para si mesma que é coisa da sua cabeça. Que está exagerando. Que vai passar. E, aos poucos, você vai se desconectando de si mesma. Porque começa a confiar mais no que parece certo, do que no que você sente. E esse é um dos maiores erros. Porque o que você sente, quase sempre é o primeiro sinal. O primeiro aviso. E ignorar isso, não faz desaparecer. Só faz acumular. Até que esse incômodo pequeno, se transforma em algo muito maior. E quando você percebe, já está presa em situações que nunca deveria ter aceitado. Tudo, porque ignorou os sinais no começo. O que você sente no início, evita o que você sofre depois. Você aceita menos do que merece. Outra coisa que você precisa parar de ignorar, é o quanto você tem aceitado menos do que merece. Menos respeito, menos atenção, menos reciprocidade, situações que, no fundo, você sabe que não são justas. Mas você tolera, às vezes por medo de perder, às vezes por costume, às vezes, porque já se acostumou a achar que isso é o normal. E esse é o problema. Quando você começa a aceitar menos, isso vira padrão. Você se adapta, se ajusta, se diminui, para manter algo que já não te preenche. E, aos poucos, vai abrindo mão de si mesma. Do que sente, do que merece, do que realmente quer. E tudo isso, para não enfrentar o desconforto de mudar. Mas existe algo que você precisa encarar.
Aquilo que você aceita, ensina os outros como te tratar. E enquanto você continuar tolerando o mínimo, vai continuar recebendo o mínimo. Não porque você merece isso, mas porque você permitiu que isso se tornasse normal. Você não recebe menos do que merece, você recebe o que aprende a aceitar. Você evita decisões que já sabe que precisa tomar. Outra coisa que você precisa parar de ignorar é o quanto você vem evitando decisões importantes. Decisões que, no fundo, você já sabe quais são. Você sente, sabe quando precisa se afastar, quando precisa mudar, quando precisa dizer não, quando precisa escolher diferente. Mas, ao invés de agir, você adia. Espera o momento perfeito. Espera ter certeza absoluta. Espera se sentir pronta. E esse momento, quase nunca chega. Porque, na verdade, o que te prende não é dúvida. É medo. Medo do que pode acontecer depois da decisão. Medo de sair do conhecido. Medo de lidar com as consequências. Então você permanece, mesmo sabendo que não deveria. E esse é o ponto que trava tudo. Porque uma decisão que você evita, vira um peso constante. Fica ocupando espaço na sua mente, na sua energia, na sua vida. E enquanto você não decide, nada muda. Tudo fica parado, esperando uma atitude que você já sabe que precisa tomar. A decisão que você evita hoje, é exatamente a que está travando sua vida. Você se sabotar em silêncio. Outra coisa que você precisa parar de ignorar, é o quanto você se sabotar, sem perceber. E não é algo óbvio. Não é uma grande decisão errada. Não é algo extremo. É silencioso. Está nas pequenas coisas. Naquilo que você deixa para depois. No que você começa, e não termina. Nas oportunidades que você evita. Nas desculpas que você cria, para não sair do lugar. E, no momento, isso parece pequeno. Parece que não faz tanta diferença. Mas faz. Porque é exatamente isso que mantém você no mesmo ponto. Dia após dia, você repete padrões. Escolhe o mais confortável, em vez do que te faria evoluir. E o mais perigoso, é que isso acontece de forma tão automática, que você nem percebe. Você acha que está tentando. Acha que está fazendo o possível. Mas, no fundo, continua se puxando para trás. E enquanto isso não for encarado, nada muda. Porque o maior obstáculo, não está fora. Está nas pequenas escolhas, que você continua fazendo todos os dias. A sua vida não está travada por falta de oportunidade, mas pelas pequenas sabotagens que você repete todos os dias. Você evita ser quem realmente é. Outra coisa que você precisa parar de ignorar, é o quanto você tem evitado ser quem realmente é. Você sabe o que pensa. Sabe o que sente. Sabe o que quer, mas nem sempre mostra. Você se controla, se adapta, se molda, dependendo do ambiente, das pessoas, da situação. Às vezes para evitar conflito. Às vezes para não ser julgada. Às vezes, para não se sentir rejeitada. E, aos poucos, você vai se afastando de si mesma. Vai dizendo menos do que pensa. Vai escondendo o que sente. Vai sendo só uma parte de quem você é. E isso tem um custo. Porque, por fora, pode até parecer que tudo está certo. Mas por dentro, existe um desconforto constante. Como se você estivesse vivendo, mas não sendo completamente você. E o mais difícil, é que isso vira automático. Você já nem percebe mais o quanto se adapta. Mas existe algo que você precisa entender. Enquanto você continuar se diminuindo para caber, nunca vai se sentir realmente no lugar certo. Porque não é você inteira que está ali. E, no fundo, você sabe disso. Você nunca vai se sentir pertencente, sendo apenas uma versão reduzida de si mesma. Você sabe, mas continua escolhendo não mudar. Existe uma última coisa que você precisa parar de ignorar, e talvez seja a mais difícil de aceitar. Você já sabe. Sabe o que precisa mudar. Sabe o que precisa deixar para trás. Sabe o que precisa começar. Mas, mesmo assim, continua escolhendo não mudar. E isso dói, porque tira a ilusão de que você não tem controle. Mostra que, muitas vezes, não é falta de oportunidade. Não é falta de capacidade. É escolha. Escolha de permanecer no conhecido. Escolha de evitar o desconforto. Escolha de adiar aquilo que você sabe que já passou do tempo. E esse é o ponto que muda tudo. Porque, enquanto você acreditar que não sabe, você continua parada. Mas quando você aceita que sabe,
e mesmo assim não age, você percebe que o que está te travando não está fora. Está na decisão que você evita todos os dias. E, a partir daqui, não dá mais para fingir. Porque você já viu. E depois que você vê, você tem duas opções: continuar ignorando, ou começar a mudar. Depois que você enxerga, permanecer igual também é uma escolha. Talvez, esse vídeo não tenha te mostrado nada novo. Talvez, ele só tenha colocado em palavras coisas que você já sabia. E é exatamente isso que torna tudo mais forte. Porque, no fundo, você sempre soube. Soube o que precisava mudar. Soube o que precisava deixar. Soube o que precisava enfrentar. Mas ignorar parecia mais fácil. Só que existe um ponto em que ignorar começa a custar caro demais. Custa sua paz, sua evolução, a vida que você poderia estar vivendo, mas ainda não está. E a verdade é simples: nada vai mudar enquanto você continuar ignorando o que já é claro. Porque não é mais sobre descobrir, é sobre decidir. Decidir parar de adiar, decidir parar de fugir, decidir parar de se sabotar. E isso não acontece do nada. Acontece no momento em que você escolhe não se ignorar mais. Porque, a partir daqui, você já viu. E depois que você vê, não dá mais para voltar a ser quem você era antes. Só dá para continuar fingindo, ou começar a mudar. O que você ignora hoje é exatamente o que está criando a vida que você vive. Se esse vídeo te incomodou, é porque, em algum nível, ele tocou em algo real. E ignorar isso agora é exatamente o que te mantém no mesmo lugar. Então faz o seguinte: se você quer começar a mudar de verdade, se inscreve no canal. Porque aqui, você não vai encontrar conteúdo leve para distrair. Você vai encontrar aquilo que te faz encarar o que precisa ser encarado. E antes de sair, me responde uma coisa nos comentários: o que você sabe que precisa mudar, mas ainda está evitando? Sem filtro, sem justificar, só escreve. Porque, às vezes, o primeiro passo para mudar é parar de esconder de si mesma.